Café com Política. Diria jato. Há tempo de um golinho com o cientista político Bruno Silva avaliar o contexto dessas eleições municipais e Bom até dia, diante do que a gente conversou há pouco com o prefeito Dário Saad. Seja bem-vindo também, Bruno. Tá sem áudio, Bruno. Ih, Bruno. Desentupido o fio. Agora. Muito bom dia, Felipe Pereira. Muito bom dia, Bom Sandra, dia. né? Todos os nossos queridos ouvintes, né? Como hoje é um golinho a jato, até porque ontem ficamos aqui bastante tempo trazendo todas as informações, eu, Eliel, Maguariz, o André, enfim, todo mundo atualizando os ouvintes. Acho que a fala do Dário dá conta, vamos dizer assim, de entender um pouco qual foi o movimento da campanha. Foi uma campanha relativamente tranquila, ele se manteve na liderança o tempo todo, todas as pesquisas de intenção de voto apresentavam esse cenário, e ele realmente se confirmou. Quando a gente olha, por exemplo, agora já pensando no outro movimento, porque a eleição já está consolidada, foi uma vitória inquestionável nesse sentido. Agora, quando a gente olha no outro movimento, que é que desafios Dário enfrentará, penso que, de imediato, a conferir como será o comportamento, principalmente daqueles vereadores mais novos que estão chegando agora no Legislativo, se vão trazer maior dificuldade ou não. Mas, de modo geral, se a gente observar, nós tivemos uma taxa de reeleição alta em Campinas. Ou seja, muitos vereadores que conseguiram, de fato, se reeleger, e muitos deles que são base de sustentação política de Dário, o que faz a gente, em princípio, imaginar que ele vai ter o mesmo trato político que ele já vinha tendo, vai enfrentar ali alguma resistência no Legislativo, principalmente por alguns vereadores mais da oposição que venceram as eleições e que vêm, obviamente, com gás adicional também nesse processo todo. Os vereadores também trazem um novo frescor no sentido de estarem legitimados pelas urnas, mas penso que, do ponto de vista substancial do funcionamento da política campineira, a gente vai seguir mais ou menos na mesma toada que já vemos acompanhando. Tivemos também uma boa quantidade de reeleição de prefeitos aqui na nossa região, hein, Bruno? Também, uma taxa de reeleição alta, o que mostra mais uma vez uma tendência que em 2020 ela não conseguiu ser tão clara assim, Sandra, porque nós estávamos numa eleição que era um contexto de pandemia, mas que também muitas das pessoas optam por políticos mais experimentados. Agora, tem um outro ponto que eu acho que é importante da gente considerar, que é o quanto o resultado, quando você vai observando ele, não só em Campinas, mas vai observando pelo interior do estado como um todo, revela o quê? A força congressual de alguns partidos e as estratégias extremamente acertadas desses partidos. Se a gente observar a nível nacional, nós estamos dizendo que as siglas de centro-direita, que historicamente sempre foram mais fortes no município, mais representativas, mais uma vez deram conta de fazer isso. A grande novidade para São Paulo está no PSD, que eu chamava atenção várias vezes, né? Partido ali de Kassab, braço direito de Tarcísio de Freitas, que conseguiu fazer a lição de casa e ampliou a sua representação e se tornou, por exemplo, o maior partido agora em termos de quantidade de prefeituras a ser controlada a partir de 2025, desbancando inclusive o histórico MDB, que nas últimas eleições, desde 2000, sempre foi o partido protagonista desse cenário. Então isso foi uma novidade que as eleições municipais trouxe. Mas essa força dos partidos que a gente convenciona chamar como centrão, embora tenha muitos matizes aqui dentro disso, revela justamente qual fato? O fato de que os partidos mais à esquerda, mais uma vez, naufragaram. Embora o PT tenha aumentado a quantidade de prefeituras quando comparado a 2020, ainda assim perdeu em centros muito importantes e perdeu em cidades que eram cidades vistas como fundamentais ali. Então fica uma reflexão grande aí da força que esses partidos com representação congressual mais ao centro continuam a ter e da capilaridade que eles terão para o interior do território, viu, Sandra? E vamos ter muito mais a discutir também nos próximos dias, até pelo segundo turno das eleições em cidades aqui da nossa região, viu, Exato. Bruno? Conversando com prefeitos eleitos e aqueles que ainda estão na disputa. Bruno, obrigada, um bom dia aí para você, boa semana. Imagina, eu que agradeço, gente. Abração para você, Felipe, todos os nossos queridos ouvintes. Excelente semana. Tchau, Bruno. Estamos chegando ao fim do CBN Campinas, que contou com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues e a produção de streaming de Daniel França. Apresentação: Sandra Lambert e Felipe